Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao quinto e último vídeo sobre o Simples Nacional. Espero ter cumprido a minha missão de explicar bem e que vocês tenham entendido tudo sobre o Simples Nacional. No último vídeo, encerramos com o cálculo do fator R e hoje vamos fazer o cálculo do Simples Nacional a pagar no mês usando o fator R. Mas eu insisto com vocês, quem não assistiu aos 4 últimos vídeos postados sobre o Simples Nacional não entenderá nada sobre este. Quem ainda não assistiu, clique aqui e assista, ok? O fator R é o cálculo utilizado para determinar se a atividade da sua empresa usará o anexo 3 ou o anexo 5 do Simples Nacional para calcular o imposto do mês e pagar menos impostos, ok? Mas tem um detalhe, o fator R só incide sobre prestação de serviços. Os anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, não são contemplados com o fator R. Entendido? Galera, antes de irmos para o estudo, que tal vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal, ativar as notificações, compartilharem? Vamos movimentar este canal? Conto com vocês, ok? Vamos lá então ver o conteúdo? Bora? Então, a Lei Complementar número 123/2006 é a lei que instituiu o Simples Nacional. E ela foi atualizada pela Lei Complementar 155/2016. Todas as informações que foram colocadas na 155 já estão compiladas na 123. Então, ela já pode ser pesquisada diretamente pela 123/2006. Essa lei complementar tem 5 anexos. O anexo 1 é para comércio, o anexo 2 é para indústria, e o 3, o 4 e o 5 são para prestações de serviços, ok? Esse aqui é o anexo 3. O fator R vai incidir no fator 3, no anexo 3 e no anexo 5. Desculpa. Esse é o anexo 3. Vejam vocês, olha, os limites para todos os 5 anexos da lei são os mesmos. O que muda são as alíquotas e as parcelas a deduzir. Esse é o anexo 3, vejam. Alíquota 6, 11,20, 13,50, 16, 21, 33. Olha, já o anexo 5, 15,50, 18, 19, 20, 23, 30 e 50. Então, pagar pelo anexo 5 é pagar mais impostos. Por isso que essa verificação, esse cálculo do fator R é importante para você pagar menos impostos, caso você possa usar o anexo 3. Entenderam? Como funciona o fator R e qual é a relação com o anexo 3? Uma vez que você já sabe que a sua atividade é sujeita ao fator R, é necessário usar a fórmula para descobrir se sua empresa vai poder usar o anexo 3, que tem tarifas menores. Bom, eu disse que vocês têm que assistir aos outros vídeos, Porque a relação de atividades que podem usar o fator R está no último vídeo que foi postado, ok? Para utilizar o anexo 3,
O resultado do cálculo Simples Nacional deve ser igual ao superior ao 28º, a 28%, desculpa. Né? Então, o fator R encontrado tem que ser igual ou superior a 28% para você usar o anexo 3, que vai pagar menos impostos, ok? Também já ensinei lá nos vídeos anteriores o que é massa salarial. A massa salarial é a folha de pagamento, FGTS, Prolabore, INSS, tanto empregado quanto empregador. Só verificar nos vídeos anteriores. Então, repetindo aqui. Fator R é a massa salarial, soma dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Você está apurando um mês, né? Então, os 12 meses anteriores você soma para fazer a massa salarial das folhas de pagamentos, de tudo aquilo que eu falei, né? E a receita bruta é a soma dos 12 últimos meses anteriores ao período de apuração, aquele período que você está calculando para pagar naquele mês. São os 12 últimos meses anteriores àquele, né? Dei um exemplo aqui. Fator R, R$150 mil, é dividido por R$500 mil. R$150 mil é a massa salarial, é tudo que você gastou com folha de pagamento. R$500 mil é tudo que você vendeu nos últimos 12 meses, né? A massa salarial dos últimos 12 meses anteriores e tudo que você vendeu nos 12 meses anteriores. Um dividido pelo outro vai ser igual a 0,30 vezes 100%, que vai dar 30%. Então, esse é o fator R. Fator R, 30%. Então, veja aqui, que está dizendo, olha, para utilizar o anexo 3, o resultado do cálculo do Simples Nacional deve ser igual ou superior ao 28%. Então, aqui deu 30%. Então, deu maior que 28%. Então, você vai poder usar o anexo 3 e pagar menos impostos, certo? Então, usar o anexo 3. Como o fator R foi superior a 28%, sua empresa usará o anexo 3, a terceira faixa, e pagará menos impostos, né? Então, vamos lá no anexo 3, e o valor foi 500 mil. O anexo 3, faixa 3, de 360 a 720 mil. A alíquota é 13,50. O valor a deduzir, 17.640, entenderam? Então, deu 30, o seu fator R deu 30%, deu maior que 28%, então você vai poder usar o anexo 3 da lei. Então, vamos aqui fazer um exemplo, né, para que fique mais claro para vocês. Como calcular a alíquota a pagar no mês do Simples Nacional? Sua empresa faturou em serviços nos últimos 12 meses, de abril de 2022 a 23 de março, né? Nós vamos calcular o mês 4, o mês de abril. Quanto que nós vamos pagar de Simples Nacional no mês 4? Então, nos últimos 12 meses anteriores, né, de abril a março, sua empresa faturou 500 mil, certo? E neste mês 4, 23, faturou 60 mil reais. Você quer achar o valor para calcular o imposto sobre os 60 mil reais. Quanto você vai pagar no imposto no mês 4? O exemplo, né?
É aquele mesmo exemplo dos valores anteriores. Olha, de abril, né? Abril de 2022, você vendeu 10.520, 10.520, 10.520. Foi aumentando, tá vendo? Até março, deu 13.120, né? Tá falando de abril a março, os 12 últimos meses anteriores. Então, deu um total de 12 meses de R$150 mil, que é a massa salarial. Tudo aquilo que engloba as folhas de pagamento. Entenderam? Folha de pagamento nos 12 últimos meses, R$150 mil. Agora aqui vem o faturamento do mesmo período, abril de 2022 a março de 2023. Cada mês você vendeu 20.520, 18.250, 21.320 e assim foi até o mês de março que você vendeu 68.205. Então você vendeu nos 12 últimos meses anteriores ao mês de março, que é que você está calculando, né? Anteriores a abril, na verdade, desculpa. Abril que você está calculando, você vendeu 500 mil, ok? Então, faturamento do mês de abril deu R$60 mil. Quanto você vai pagar do imposto em 4 de 2023? Né? Aquela mesmo cálculo que nós fizemos lá antes. Os 150 mil dividido pelos 500 mil. O fator R vai ser 0,30 vezes 100, 30%. Você vai usar o anexo 3 da faixa 3. Tá. Então, todos esses cálculos que nós fizemos foi para você achar o fator R, esses 30%, para você ter certeza que pode usar o anexo 3, né? Então, agora vamos fazer o cálculo da alíquota efetiva para pagar o Simples Nacional. Esta é a fórmula para achar a alíquota efetiva. A alíquota efetiva é igual à renda bruta total dos 12 últimos meses vezes a alíquota menos a parcela a deduzir dividido por RBT 12, não é? Então, não vamos mais usar esses cálculos aqui para nada. Nós já sabemos que vamos usar a tabela 3, certo? Entenderam? Até aqui, fizemos o cálculo apenas para achar os 30% e descobrir que era o anexo 3 e a faixa 3. Então, agora que vamos calcular o Simples Nacional. Vamos lá na faixa 3 para a gente descobrir qual é a alíquota e qual que é a parcela a deduzir. Porque a renda bruta total é os 500 mil, né? 500 mil. Né? Você achou 500 mil, vendeu nos últimos 12 meses anteriores, 500 mil reais. Então, vamos lá no anexo 3. Faixa 3, 500 mil, né? Então, é de 360 a 720 mil. Então, nós vamos usar a alíquota de 13%. Essa é a alíquota nominal que vem aqui na tabela. Ainda não é a alíquota efetiva para você calcular o Simples Nacional. Fiquem observando. Alíquota 13,50 e o valor a deduzir 17.640. Então, vamos lá. Né? Então, a alíquota efetiva é igual à receita bruta dos 12 últimos meses. A receita bruta foi 500 mil reais, vezes os 13,50 que está lá no anexo 3, né? Você faz um vezes o outro, dá 67.500, certo? E a alíquota a deduzir que está lá, 17.640. 13,50, 17.640. Então, você pode deduzir, de acordo com a lei, 17.640, a parcela a deduzir. Então, ficou 49.000
49.860, que é uma média, né? Então, esse 49.860 dividido pelos 500 mil, né? Você achou aqui 49.860, né? A receita bruta dos 12 vezes a alíquota menos a parcela deduzida, deu 67 mil. Agora divide pela renda bruta de novo, pelos 500 mil, né? Então, 49.860 dividido por 500 mil dá uma dízima de 0,997 vezes 100 igual a 9,97%. Então, o faturamento seu no mês 4 foi 60 mil. Agora que você vai achar algum valor para o Simples que vai pagar neste mês 4. Faturamento do mês 4, 60 mil, vezes 9,97, que é igual a 5.982 reais. Isso que você vai pagar de Simples Nacional. Vocês lembram que lá na tabela do anexo 3 estava 13,50? Então, você não usa a tabela diretamente para fazer o cálculo sobre o seu faturamento. Você tem que fazer todos esses cálculos para chegar a uma alíquota menor para obter o seu Simples naquele mês. No mês 4, onde você vendeu 60 mil. Sobre os 60 mil, você vai pagar 5.982. Entenderam? Aqui eu coloquei alguns lembretes importantes de todos os vídeos, né, que diz respeito ao Simples Nacional. Os limites. Microempresa de 180 mil a 360 mil. Passou disso, já é EPP, né? 360.001 a 480 mil reais, EPP. Existe um sublimite para essas EPP, olha. Você pode faturar até R$ 4.800, mas a partir dos R$ 3.600 reais, né, 4.800.000, a partir dos R$ 3.600.000 reais, você vai pagar sobre o Simples Nacional apenas os impostos federais. Isso também já foi dito nos outros vídeos anteriores. E o que for respeito a impostos estaduais, que é o ICMS, e municipal, que é o ISS, você tem que fazer uma apuração normal e pagar o imposto normal, entenderam? Então, as EPPs, para pagar todos os impostos só até 3.600. Até 4.800, só os impostos federais é pago sobre o Simples Nacional, como Simples Nacional, entenderam? Base de cálculo do Simples Nacional, receita bruta dos últimos 12 meses anteriores, como vocês viram. Base de cálculo do fator R, a massa salarial dos últimos 12 meses anteriores, tudo que se refere à folha de pagamento, né, despesas de salários. Ultrapassar limite até 20% desenquadra no exercício seguinte. Se você alcançou no mês de 2022 20% a mais, se for microempresa, 360 mil, se você ultrapassar isso, 20%, no exercício de 2023 você tem que desenquadrar, certo? Você já desenquadra. Se você ultrapassar mais de 20%, você já desenquadra no mês seguinte. Isso equivale tanto para ME como EPP, certo? Então, atenção aos limites para desenquadrar, ok? A empresa, início de atividade que ultrapassar em mais de 20%, desenquadra no mês seguintes, com efeito retroativo ao início da atividade. Ou seja, se você está iniciando a sua atividade e você tem um limite de 360 mil, né? Ou
4.800.000. Se você ultrapassa esse limite em mais de 20%, você desenquadra no mês seguinte e, se for no meio do ano, por exemplo, o efeito é retroativo ao início da atividade, ou seja, tudo aquilo que você pagou sobre o Simples Nacional, você vai ter que devolver. Você vai ter que fazer recalcular e devolver como imposto normal, entendeu? Se desenquadra, só poderá voltar ao Simples Nacional um ano após excluído, né? Você vai ficar excluído um ano, só no mês de janeiro do outro ano que você vai pedir novamente até 31 de janeiro, nova inclusão no Simples Nacional. Se desenquadra, só poderá voltar ao Simples Nacional um ano após excluído, tá? Tá intuitando. Empresa desenquadrada de ofício pode ficar de 3 a 10 anos sem poder voltar ao Simples Nacional. Isso aqui de ofício é quando a Secretaria da Fazenda encontra algo irregular na sua empresa e você vai fazer uma defesa, eles vão julgar. Se você for realmente culpado e se desenquadrar, pode levar de 3 a 10 anos para enquadrar novamente, ok? Como mudar de ME para EPP? Por exemplo, se você passa de 360 mil e você já não pode ser mais ME, você vai ser EPP, certo? É preciso que sua empresa comunique o Cefaz imediatamente no site. Tem um site do Cefaz que você faz essas comunicações e mude o porte da mesma. Após essa sua comunicação, seu contador mudará nos órgãos competentes, a Junta Comercial, Cefaz, Receita, etc. Vai ter que mudar a categoria de ME para EPP. Entenderam? Fator R. Aumentar empregos e diminuir impostos. Aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Outra observação importante. Mercadoria com substituição tributária não alcança o Simples Nacional. Ou seja, se você é Simples Nacional, mas vai revender mercadorias com substituição tributária, você deve avaliar, planejar bem, porque os impostos são calculados de forma normal, como uma empresa normal. Nada de cálculo de simples sobre mercadoria com substituição tributária, ok? Vai ser tudo como uma empresa de grande porte. Temos um vídeo sobre substituição tributária no Simples Nacional que explica tudo isso. Está nos links abaixo aí na descrição do vídeo. Ok? Então, pessoal, vocês entenderam como fazer o cálculo para encontrar o fator R e depois aplicar no cálculo do Simples Nacional naquele mês que você está apurando? Pois bem, quem não entendeu, deixe aí nos comentários que eu vou responder, certo? Deixem sugestões também, tá? Vou deixar os links aí embaixo para vocês lerem a legislação, para vocês entenderem melhor, olharem as leis, né? Só os vídeos não ajudam, ok? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, mas deixe o like antes de ir embora, né? Ative as notificações, se inscrevam. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!